Dados divulgados pelo IBGE apontam um aumento significativo nos números de divórcio no Brasil. Mas por que isso acontece? Nós vamos conversar com a advogada Dejane Coelho para saber mais sobre esse assunto. Dejane, o IBGE divulgou dados mostrando altíssimos números de divórcio nos últimos anos. Por quê? Por que esses divórcios aumentaram tanto? Por que tanta gente procurou ajuda para se separar? Bom, um dos grandes fatores que fizeram com que esses índices aumentassem foi, infelizmente, o período da pandemia, né? Talvez alguns relacionamentos já estavam esgotados, mas ter que ficar de quarentena, de isolados, presos ali naquela época em que nós estávamos com isolamento social, isso culminou para que muitos casamentos se desfizessem. Qual que é a maior queixa dos casais quando chegam até o advogado? Incompatibilidade de gênios, muitos reclamam, né? Fulano não me entende, ou a gente não conseguiu ajustar questões financeiras, inclusive as finanças do casal, né? São um dos motivos, quando essas finanças não estão muito bem ajustadas, é um dos grandes motivos que levam, sim, ao divórcio. Inclusive, a pandemia intensificou, né, o índice de agressão, de violência doméstica contra a mulher, inclusive, são altíssimos em nosso país, reforçando que nós somos ainda o 5º país que mais maltrata mulheres, né, dentro de casa. Então, as agressões também, não só apenas a física, mas todas elas culminaram para a elevação desses índices. O número de divórcios no Brasil atingiu o recorde de 386,8 mil em 2021. Mostram as estatísticas do Registro Civil 2021, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O total representou uma alta de 16,8% frente a 2020, uma diferença de 55,6 mil divórcios. O indicador considera tanto os divórcios judiciais concedidos em primeira instância ou aqueles por escrituras extrajudiciais. No Brasil, em 2010, o tempo médio entre a data de casamento e a data da sentença ou escritura de divórcio era de cerca de 16 anos. Em 2021, houve uma diminuição do tempo de casamento para 13,6 anos. Depois de registrarem no primeiro ano da pandemia a maior queda desde os anos 1970, os casamentos voltaram a avançar no país em 2021. Foram registrados 932,5 mil casamentos em 2021, com alta de 23,2% ante a 2020, ou 175.323 casamentos a mais. Bom, hoje ele segue uma tramitação de prioridade, né? Algumas questões são resolvidas já no início da ação, tanto que, por exemplo, a decretação do divórcio já é determinada logo no início. Os outros assuntos que permeiam esse divórcio são resolvidos depois. Então, hoje, nós temos varas especializadas aqui em nossa cidade e, com isso, acaba tendo um pouco, né, de uma agilidade maior na determinação, na decretação do divórcio. Antigamente existia a figura da separação ou desquite, coisa que já não é mais necessário na nossa legislação. O divórcio já é direto. Uma vez que pede, já é feito quase que imediatamente a ruptura da relação de casamento. E tem volta? Dá para desfazer o divórcio? Quem se arrependeu? Quem resolveu dar mais uma chance? O que fazer? Quando acontece, né, os casos do casal se arrepender de ter divorciado, tem volta sim, é casando de novo. O divórcio, uma vez decretado, ele não é anulado. Então, se divorciaram, tem uma sentença judicial decretando o divórcio e o casal resolveu voltar, é casando de novo, recomeçando todos os trâmites do casamento.